E temos a área mais ginecológica do grupo, que é dor ao ato sexual. E o que a gente percebe também é que para que essa mulher tenha uma qualidade sexual, ela precisa se conhecer com autoestima, desenho, maquiagem, saber andar no salto, ter erotismo. Por isso que, se você perceber, cada um dos nossos profissionais que está aqui tem uma especialização em cada um dos temas. Então, por exemplo, desejo. Quem trabalha aqui com desejo? Todas, né? De uma certa forma, mas quando a gente fala em desejo, a gente pode falar de autoestima, do conhecimento. A gente tem que se conhecer, a gente tem que conhecer a alma da gente, porque senão a gente nem identifica o que é vontade, o que é desejo, não é? Como que a gente consegue, então, Eliana, trabalhar esse desejo em algumas mulheres que têm essa dificuldade? Olha, na parte prática, quando a mulher assim não se gosta, que ela se camufla, ela normalmente baixa a autoestima e, consequentemente, ela vai ter uma autoimagem negativa. Isso vai interferir numa dificuldade em ser sensual e atrair. E a Andréia pode jogar melhor a parte do desejo na terapia. Na verdade, eu falo, Kátia, que o desejo para a mulher, ela começa desde o bom dia, né? Porque o homem é super visual, né? Então ele viu, ele consegue deixar os problemas de lado e ir para a cama numa boa. A mulher não, se ela teve uma discussão de manhã, ela não vai conseguir ir para a cama. Então isso já vai interferir no desejo, na vontade dela. Mas quando a gente fala, Suzete, em vontade sexual, a gente fala muitas vezes para um grupo masculino. Doutora Eliana é craque em falar aqui pra gente que pro homem não precisa saber por quê, mas sim onde. E a mulher não consegue muitas vezes ter isso. Você percebe isso na prática? Qual a diferença entre dois seres tão diferentes? É verdade. A mulher e o homem são seres diferentes, né, na sua essência, e eles se complementam. Então, desde a questão hormonal, estrogênio, testosterona, que são níveis diferentes, né? A mulher, ela tem desejo mais à noite, o homem tem desejo mais de manhã. Então, o casal tem que ter uma cumplicidade e ter uma comunicação muito boa com o outro. Agora, normalmente a gente fala em desejo, né, de uma maneira assim mais sexualizada. Só que nós temos que ter desejo pela vida, pelo nosso corpo, autoestima, né, pelo parceiro também. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas que somadas, né, contribuem para o casal melhorar. Agora, Fabrícia, como terapeuta de casais, você sabe que na prática a gente conversa muito pouco com o parceiro. A gente acha que o outro tem que adivinhar. E a gente, como mulher, tem uma mania de achar que o pobrezinho tem que adivinhar tudo que passa pela cabeça da gente. Então fica complicado, quer dizer, os casais acho que chegam ali com dúvidas das mais simples em relação ao outro. Não sabe o que o outro gosta.